gente boa, meus santos e minhas santas. Então hoje celebramos o 13º domingo do tempo comum e aqui vamos nos dedicar, a aprofundar um pouco mais sobre o Evangelho deste domingo, Lucas 9, de 51 a 62. O Evangelho de hoje, então, começa narrando justamente a última ida de Jesus a Jerusalém. E nesse itinerário, Jesus foi chamando pessoas, formando também comunidades, ensinando, partilhando a vida, provocando também para que os discípulos pudessem crescer na fé. Alguns se oferecem também para segui-lo, mas Jesus não aceita. Outros são chamados por Jesus, mas decidem não acolher o chamado. Outros ainda gostariam de segui-lo, mas não estão preparados para tanto. Alguns discípulos chegam ao ponto de querer, diante das dificuldades, querer que Deus amaldiçoe, então, e destrua os samaritanos, porque tem uma fé diferente da deles. Celebramos, na verdade, em comunidades, a missão que recebemos no batismo e que ao longo da vida sempre estamos atentos e abertos também à vocação que, assim, de diversas maneiras, Deus faz chegar até nós. Olhemos que desde o início do capítulo 9, Lucas abre ali então como que algumas janelas para que o leitor, a leitura então, mergulhe na identidade de Jesus. E assim então também caminhe com ele em direção à cruz e à ressurreição. E nós devemos tomar essa decisão de seguirmos também a Jerusalém. E nos diz o início aí no versículo 51 do Evangelho de hoje. Então ele, Jesus, tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. O Evangelho de hoje nos coloca diante do início da viagem de Jesus para Jerusalém, como eu já disse, uma viagem tão importante que o evangelista Lucas vai gastar 10 capítulos do seu evangelho. Isso do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, versículo 28. Justamente para nos falar sobre tantos fatos que aconteceram, então, nela, nessa viagem. Fatos que têm, então, muito a dizer para a nossa vida, para a vida de todo discípulo e discípula de Jesus. Mas o que nos interessa, por ora, se encontra justamente na atitude de Jesus de tomar a firme decisão de partir para Jerusalém. E poderíamos nos perguntar, será que você tem sido capaz de tomar decisões? Você costuma ser firme nas decisões que toma? Que decisões a vida está pedindo para você tomar neste momento? Vejam que todos os dias nós temos que decidir. Isso pode se dar em relação aos nossos sentimentos, ou à nossa vida profissional, ou às pessoas com quem convivemos, ou à nossa própria fé. Além disso, toda decisão nos põe a caminho de algo. Quando nós nos recusamos a tomar uma decisão, ficamos paralisadas na nossa indecisão. Por isso, procure perceber se sua vida está parada, estagnada ou se está caminhando. Procure perceber se o caminho que você está então seguindo foi escolhido mesmo, de fato, por você,
ou se as circunstâncias se colocaram neste caminho, por você não ter então tomado uma decisão que era necessária tomar no momento certo. Precisamos ter isso muito claro. Toda decisão nos põe a caminho de algo. Jesus decidiu tomar o caminho de nos salvar, mas este caminho levaria também para Jerusalém, o lugar onde ele sofreria, seria rejeitado, morreria e ao terceiro dia, então, ressuscitaria. Como nos lembrou justamente o Evangelho de domingo passado. Por isso, ele precisou ser firme nessa sua decisão. Algumas pessoas decidem se casar, outras não. Outras decidem se consagrar a Deus. Algumas pessoas decidem ter filhos, outras não. Algumas decidem seguir, uma igreja, ter uma religião e outros não. Seja qual for a decisão que você tomou na sua vida, é preciso perguntar-se: estou sendo firme na decisão que tomei? Iniciando então o seu caminho para Jerusalém, Jesus encontrou um obstáculo. Um povoado de samaritanos não o deixou passar por ali com seus discípulos. Imediatamente, Tiago e João perguntaram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Por mais firme que você esteja na decisão que tomou, ela não elimina por si só os obstáculos do seu caminho. Antes, esses obstáculos que a gente pode encontrar estão ali justamente para verificar o quanto você leva a sério as escolhas que fez e as decisões que toma na vida. Então, como você lida com esses obstáculos? Como você lida com a sua raiva, que desejaria destruir aqueles e aquelas, as pessoas que resolveram atrapalhar a sua felicidade? Por mais que você invocasse o céu para mandar fogo sobre esses obstáculos, isso nunca aconteceria. Porque o caminho não é esse. A solução não é essa. Os obstáculos nos ajudam a encontrar outros meios de continuarmos o nosso caminho. Eles podem ser contornados, portanto, não precisam ser vistos como motivo para desistirmos do caminho que decidimos percorrer. No início também do seu caminho, Jesus vai nos ensinar 3 coisas importantes. A primeira é quando ele diz: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso significa para a gente que precisamos aprender a enxergar a vida além do seu próprio bem-estar, do nosso próprio bem-estar. Quem quer crescer, amadurecer, melhorar seu relacionamento, quem quer curar suas feridas, se santificar ou ser mais plenamente de Deus, precisa sair de sua zona de conforto, precisa desinstalar-se e estar disposta a lidar com o desconforto. Um segundo ensinamento de Jesus é à primeira vista muito estranho, quando ele diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vais anunciar o reino de Deus. Jesus convida você a não desperdiçar energia com o que já está morto, mas a canalizar então as suas melhores energias para aquilo que está vivo, ou para aquilo que pode viver a partir de você.
do seu trabalho, da sua dedicação, do seu amor. Aquilo que já morreu não precisa mais dos seus cuidados, mas aquilo que está vivo ou que ameaça morrer. Sim, é isso que nós precisamos cuidar. Então, cuide daquilo que você é chamado a cuidar. Dê atenção àquilo que você, então, é chamado a dar atenção. Um terceiro ensinamento de Jesus é um convite a olhar para frente. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Sempre que você toma uma decisão, é obrigado a deixar algo para trás. O problema é que aquilo que você deixou de vez em uma decisão, né, aquilo que você deixou de vez enquanto vai falar a tua lembrança, você sentirá saudade e se perguntará se tomou a decisão correta. E aí, só existe uma maneira de seguir adiante: desprender-se do passado, atualizar a sua decisão a cada dia, olhar para frente e prosseguir, para atingir justamente o seu objetivo. Jesus passa continuamente pelo caminho da vida de todo ser humano. Cada um deve dar sua resposta, tomar sua decisão. Quem deseja experimentar a vida que Jesus veio trazer, precisa desprender-se, libertar-se em relação às coisas, às pessoas e a si mesmo. Mas quem de nós deseja verdadeiramente ser livre a esse ponto? E o apóstolo Paulo nos lembrou de que é para a liberdade que Cristo nos libertou, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. No entanto, parece que temos medo dessa liberdade e acabamos nos deixando amarrar, de novo, a algum tipo de escravidão. Um afeto desordenado, um vício, um pecado, uma doença. Outras vezes usamos a nossa liberdade como desculpa para, então, servirmos aos desejos do nosso egoísmo. Por isso, Paulo nos alerta uma vez mais: procedei segundo o Espírito, pois a carne tem desejos contra o Espírito. Também sobre isso somos chamados a tomar uma decisão: dar ouvidos aos desejos da carne, nosso egoísmo, ou aos desejos do Espírito de Deus, que quer, então, nos conduzir para a nova vida em Cristo. E dando continuidade, então, a esse nosso momento de oração, nos colocamos na presença do Senhor, como de costume. Recolho-me aqui imaginando o caminho que vai da Galileia a Jerusalém, passando pela Samaria. Peço aquilo que quero: conhecer o Espírito de Jesus, o Filho que se faz solidário com todos os irmãos e irmãs. E buscando tirar proveito, vejo, escuto, observo as pessoas. Quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas. Que o Deus da vida nos favoreça constantemente.